Hoje o Fluminense Entrevista recebe um participante, na verdade um grande convidado da cidade, que aos 36 anos já teve 3 mandatos de vereador em Niterói e também eleito como deputado estadual em 2010. Além disso, ele diz que começou a carreira política dele com 9 anos de idade, quando fundou um comitê mirim na casa dele. Tá certo, Felipe Peixoto? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Prazer todo meu, prazer estar aqui na TV O Flu, Canal 12, oportunidade de estar conversando com a população da minha cidade, é sempre um grande prazer. E hoje você está na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado. Isso, eu assumi, a gente disputou a eleição de deputado, eleição passada, o governador Sérgio Cabral me convidou para estar à frente de uma secretaria nova que ele estava criando. E o convite foi feito exatamente para poder cuidar dessa área de desenvolvimento regional do Estado. Nós temos desenvolvimento econômico, mas ficou muito vago essa área do planejamento territorial regional. E nos deu essa missão, com ênfase a tocar aqui o nosso entorno do Comperj. O Comperj é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o maior investimento da história da Petrobras, que vão ser construídas, na verdade já estão sendo construídas, 3 refinarias em Itaboraí, e isso vai mudar muito o lado de cada Baía de Guanabara. Então o governador Sérgio Cabral nos pediu uma atenção especial para que a gente pudesse cuidar desse entorno do Comperj. Estamos preparando um plano de estruturação do território, do entorno desses municípios, para dar um norte de crescimento para a nossa região leste metropolitana. Agora, qual é a previsão e a quantidade desse investimento? Tem essa dimensão como minuciar em milhões de reais esse investimento para o lado de cá da Baía de Guanabara? A Petrobras está alterando o projeto. O projeto inicialmente ele foi concebido para a construção de uma refinaria que estaria tratando o petróleo pesado produzido na bacia de Campos. Com a descoberta do pré-sal, a Petrobras foi obrigada a rever o seu projeto. Então hoje ela está construindo uma refinaria de óleo leve para processar o óleo do pré-sal. E está previsto a construção de uma outra refinaria, duplicando a capacidade de produção de combustível, e também uma terceira refinaria. Mas a terceira, o foco já é para a questão de produção termoplástica, aproveitar o gás e produzir plástico. E aí nós temos toda uma cadeia que vai ser criada no entorno do Comperj de produção de plástico, de indústrias voltadas a essa área. Então a Petrobras nesse momento está revendo o seu projeto, mas o impacto que a gente tem é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, só a área do Comperj, ela é metade do município de Niterói. Só a área de terraplanagem do Comperj. Ela corresponde à região cêntrica de Niterói inteira. Então é uma área muito grande, uma quantidade de investimento muito grande, e a Petrobras está se readequando nesse momento, exatamente para saber aonde que ela vai chegar. Estamos investindo para esse plano recursos da ordem de 4 milhões de reais. A Petrobras vai contratar um escritório renomado, que quem está à frente dele é o Jorge Wilhelm, que é um grande arquiteto, um grande urbanista, esteve recentemente participando do Roda Viva, de um debate sobre a questão do planejamento das cidades do mundo, atuou no projeto de Paulínia, no plano diretor de São Paulo. Curitiba tem muita contribuição dele, então acho que agora a gente vai estar bem amparado em ter o Jorge Wilhelm ao nosso lado, nos ajudando a pensar no planejamento da nossa região leste metropolitana. E nessa vinda, com todos esses investimentos, como é que ficou a questão do impacto ambiental? Isso foi feito em algum momento? A Secretaria tem acompanhado a questão e as precauções, né, com todo o impacto ambiental naquela localidade e nas localidades adjacentes? Nós temos, junto com esse investimento da Petrobras, várias contrapartidas que estão sendo exigidas pela Secretaria de Estado do Ambiente para que possam mitigar a presença de uma refinaria como essa na nossa região. Uma delas é a contratação do próprio plano. A Petrobras está patrocinando esse plano. Além disso, nós temos toda uma ampliação do sistema de reservação de água do sistema Imunano Laranjal. Então está previsto a construção de uma grande barragem, mais de uma grande barragem, em Cachoeira de Macacu, em que vai permitir que a água que abastece toda a nossa região tenha mais capacidade de reservatório dela. Porque hoje ela atende para o consumo humano, né? E a gente precisa reservar mais água para abastecimento. Temos a construção da rede de esgoto de Itaboraí, que também está dentro desse plano, e também a rede de esgoto de Maricá. Então são investimentos que estão sendo feitos, fora um reflorestamento gigantesco.
maior do que da Floresta Tijuca. Então a gente está tendo a oportunidade de reflorestar todo o nosso entorno aqui, fruto da contrapartida do licenciamento exigido pela Petrobras. Existe um fórum criado nesse mesmo movimento do Comperj, que é a Agenda 21 Comperj, que foi uma retomada da Eco 92, né, que vem aí com uma discussão de sustentabilidade e meio ambiente. Inclusive, existe, né, essa expectativa, o questionamento de aproveitamento da mão de obra local para essas empresas que chegam no Comperj. Isso está sendo encaminhado? Os moradores da localidade, da região, eles vão ser aproveitados enquanto mão de obra ou, quem sabe, formados enquanto qualificação? A Agenda 21 veio 20 anos depois da Eco 92, mas veio em boa hora. E quando a Petrobras resolve patrocinar a confecção das Agenda 21 de todos os municípios em torno do Comperj, nos permite que os municípios possam ter aquilo que foi estabelecido lá atrás, na Eco 92, que é um planejamento, uma estipulação, que seja estipuladas metas, com a construção de uma agenda participativa, como foi construída. Então, a Agenda 21 é um documento que a gente tem ao nosso lado e que todo esse trabalho está sendo desenvolvido. O plano de exploração territorial está levando em conta tudo que foi discutido na Agenda 21. E a gente vai ter oportunidade, além da Agenda 21, de uma série de outras ações já estão sendo feitas. A Petrobras tem a preocupação de ter um objeto como esse, do empreendimento desse tamanho, de contratar pessoas da própria comunidade. Sim. Mas a grande dificuldade nossa é a qualificação de mão de obra. A mão de obra. A mão de obra nossa precisa ser qualificada. Só que a obra está acontecendo e a mão de obra está sendo qualificada ao longo da obra. Um projeto que nós temos aqui, e que a gente pretende, inclusive, também levar para a Petrobras, para buscar recursos, buscar também o Ministério do Trabalho, que é pegar um CIEP, que está aqui na Avenida do Contorno, sim, em frente aos estaleiros, transformar aquele CIEP num grande centro de formação de mão de obra, especialmente para atuar hoje nessa atividade do petróleo, que é uma atividade que necessita de uma grande quantidade de mão de obra especializada, e a gente precisa formar gente que possa trabalhar embarcado, que tenha um curso de POP, de PEP, que tenha cursos voltados para a área de salvatagem. Então a gente quer fazer um grande centro de formação de mão de obra, complementando hoje o que o SENAC já faz na nossa cidade, na nossa região. O SENAI tem no Barreiro também um centro de formação muito interessante, e a própria FATEC. A gente quer ter um centro de formação que permita que os nossos jovens tenham possibilidade de trabalhar naquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é a explosão da atividade de exploração do petróleo no nosso estado. E falando um pouquinho assim, mais na gema do ovo da nossa cidade de Niterói, a macro drenagem da região oceânica, que inclusive teve algumas contribuições da Associação de Moradores, né, nesse projeto, ela já foi encaminhada, ela já foi incorporada ao projeto final. Em que pé está? Nós temos várias ações voltadas aqui para a nossa querida Niterói. Inclusive, eu trouxe a Secretaria para Niterói. Sim. Eu fui obrigado a desocupar um prédio que a Secretaria estava junto com as outras secretarias lá no Rio de Janeiro, e fiz a opção de vir para Niterói. Niterói foi a capital do estado, e a gente não pode esquecer disso. E trouxemos para cá mais um órgão do governo do estado. Aqui estão vários órgãos, mas a gente fez questão de trazer a Secretaria para ficar pertinho da população de Niterói. E além desse projeto da drenagem, nós estamos desenvolvendo um projeto de requalificação urbana do Cantaipu, de Jurujuba, que a gente vai ter oportunidade de falar mais à frente um pouquinho. Mas o de drenagem é um grande sonho, né, que eu sempre tive, de poder olhar o problema das enchentes da região oceânica com um olhar mais profissional. Quando eu fui secretário da região oceânica, isso foi em 2003, 2004, nós fizemos o plano de drenagem da região oceânica, que é um plano macro, que tinha como preocupação a divisão das bacias hidrográficas, tinha como preocupação entender como funciona a dinâmica das águas na região oceânica. Mas é necessário a gente detalhar esse projeto por cada microbacia. E aí o governador, conversando com ele, conversando com o vice-governador Pezão me pediu que eu pudesse desenvolver um projeto para resolver os problemas de drenagem da região oceânica. Inclusive da Lagoa de Piratininga, né, que tem o problema da inundação e, inclusive, descarte de esgoto direto na lagoa. As nossas duas lagoas, elas funcionam como locais de armazenamento das águas das chuvas. Sim. Apesar de ter ligação com o mar,
A principal função dela é a função de drenagem. Então ela recebe com a contribuição de quase totalidade das águas da região oceânica que ficam depositadas, tanto em Itaipu quanto em Piratininga. Só que a gente precisa ter um sistema de drenagem que seja capaz de tirar essa água que hoje fica acumulada dentro da casa das pessoas, nas ruas, e que ela possa chegar na lagoa em condições, né, tecnicamente corretas. Porque o que aconteceu na região oceânica? Os moradores foram pegando aquelas valas negras e foram tampando com manilhas de tudo que é tipo de tamanho. Então tem lugares, por exemplo, que os moradores botaram manilha de 20, outros botaram manilha de 1 metro. E desordenou. E aí o que acontece? O governo não fez a sua parte, a sociedade, os moradores, numa necessidade de resolver o seu problema, fizeram uma drenagem que hoje não atende os problemas da região. Então nós dividimos a região oceânica, pegamos as 10 piores, mais complicadas microbacias, contratamos um projeto com recurso da ordem de R$1,5 milhão de reais. Já temos pronto toda a bacia da Fazendinha, Cafubá 1, 2 e 3. Já estamos agora finalizando Colibris, que é ali a região do bairro Peixoto, a entrada da Quatiara, e estamos partindo nesse momento para poder pegar toda a bacia do João Mendes da Vala, que é aquele miolo ali do Engenho do Mato, do Mar à Vista, chegando até o Campo Belo, para que a gente possa ter um projeto de drenagem que resolva o problema. Então são algumas etapas. Uma é o plano, que foi feito lá atrás, né, há 10 anos atrás foi feito o plano. Estamos detalhando os projetos agora e com os projetos prontos, vamos correr atrás de recursos para poder viabilizar as obras necessárias de pavimentação e drenagem da região oceânica. E pavimentação também, o governador Sérgio Cabral já anunciou, com a vinda do vice-governador Pezão na nossa cidade, uma quantidade grande de pavimentação de logradouros. Serão 167 ruas pavimentadas só na região oceânica de Niterói, dentro do projeto Bairro Novo, que vai fazer não só pavimentação, como drenagem. Então nós temos todos os locais em que a drenagem não necessita de grande complexidade, sendo beneficiado com a pavimentação e a drenagem do Bairro Novo, e o restante da região oceânica está sendo contemplado pela primeira vez na sua história com um grande plano de drenagem para resolver o problema da nossa existente. E temos data para começar e data para terminar? Qual é a previsão de início e término das obras? O Bairro Novo já está sendo licitado. Acredito que até o iniciozinho do próximo semestre as obras vão estar iniciadas. A drenagem, a nossa previsão, que até o meio do ano a gente já conclua toda a parte de projeto, e com o projeto pronto, a gente vai, junto com o governador, com o apoio da prefeitura, buscar recursos para viabilizar. A gente estima que serão necessários, para pavimentar na região oceânica toda, recursos na ordem de 350 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, se a gente não tiver uma soma aí de esforços do governo municipal, do governo do estado, do governo federal, a gente não consegue resolver esse problema histórico da região oceânica, que são problemas das inundações. E as três esferas, elas estão articuladas para isso? Existe essa vontade de resolver essa questão em Niterói, na região oceânica, federal, estadual e municipal? Temos. A nossa interlocução com a prefeitura é muito positiva, né? Mesmo eu tendo disputado uma eleição recentemente com o atual prefeito, né? Foi uma eleição disputada, 47,5% dos votos. Bem apertado. Bem apertado, mas eu fui vereador com ele, militei no movimento estudantil com ele. E jamais, como niteroense, como uma pessoa que ama essa cidade, poderia me furtar de contribuir para a nossa cidade. Então, o nosso foco tem sido de contribuição, de buscar os recursos em que nós temos disponíveis no governo do estado, no governo federal. Essa orientação que o governador Sérgio Cabral tem nos dado, em que a gente aproveite exatamente esse momento e ajudar a cidade. Então, não poderia pegar todos os projetos que eu já vinha desenvolvendo na cidade, descartar esses projetos, porque o prefeito que assumiu não fui eu. Então não tem sentido isso. Nós temos espírito público, temos compromisso com a cidade e estamos nos dedicando para viabilizar esses projetos, que não são projetos meus, são projetos... Para a sociedade de Niterói, para a sociedade do estado do Rio, certeza. De todas elas. Bem, Felipe e telespectadores, nós vamos fazer agora um breve intervalo comercial e vamos voltar daqui a pouquinho falando de mais obras e pavimentações na cidade de Niterói.